Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele toda honra, toda glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Estamos começando a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, que tem 28 capítulos, e estaremos lendo todo o livro de Atos dos Apóstolos e, consequentemente, todo o Novo Testamento aqui nesse canal. Vamos então começar de uma maneira natural. Havendo erro, eu corrijo no próprio vídeo, correto? Vamos lá. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Esse é Lucas, né? Até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indestrutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco. O que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que ficava perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Acharam-se presente Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Naquele dia, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura. O Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado com um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo e ali caiu de cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhemos um dos homens
que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, e também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces, o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tem escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos, fazendo assim, completando o número de 12 apóstolos. Termina aqui então a leitura do primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus. Um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.